Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humanismo e renascimento, né? São dois assuntos aí que surgem na sociedade europeia, né? Principalmente aí após o feudalismo, tá? Eu sei que a gente estava estudando África, né? E agora a gente volta novamente para a Europa. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, né? É que renascimento significa aí o renascer de alguma coisa, né? E isso também vai significar o renascimento da arte, do comércio, das cidades, enfim, vai surgir aí várias pontas, né, que ligam ao renascimento. E o primeiro lugar que a gente vai começar falando, né, vai ser sobre a Itália renascentista. Entre os séculos 11 e 13, a Europa passou por um processo de grande desenvolvimento econômico, graças ao aumento da produção agrícola e à expansão comercial e urbana. Entretanto, no final do século 13, esse desenvolvimento foi desacelerando. E para alguns estudiosos, essa situação chamada crise do século 14 foi provocada por vários motivos, com destaque aí, então, para a Guerra dos 100 Anos e também para a Peste Negra. No norte e no centro da Itália, porém, a situação era bastante diferente do restante da Europa. Enquanto a Europa estava aí, né, nesse período de crise, a Itália estava começando aí a se destacar, né? Nessas regiões onde o feudalismo não exerceu forte influência, encontrava-se as regiões mais urbanizadas de toda a Europa. As maiores cidades, elas eram movimentadas aí pelo comércio, o que gerava um grande fluxo de riquezas. E isso propiciou o enriquecimento de comerciantes e banqueiros e também vai estimular aqui as atividades manufatureiras, que estão relacionadas à atividades manual, ao artesanato. Então, aqui nós vamos ter uma das principais cidades, né, italianas, nesse momento aqui, que vai ser Florença, né, no final do século XV. Muito bem. E aí, dentro, então, dessa história, né, que nós estamos falando aqui a respeito da Itália renascentista, nós precisamos ter destaque aqui também para as artes, né? E é aqui que vai entrar, então, o mecenato. As grandes cidades mercantis italianas, como Gênova, Veneza e Florença, eram cidades-estados. Nós já vimos em aulas anteriores qual que é o significado de uma cidade-estado, né? Ela tem 3 características, que são governo próprio, religião e suas próprias leis. Havia lutas constantes pelo poder entre as famílias mais ricas dessas cidades, e desses conflitos destacavam-se as forças mercenárias, né? Esse nome é bastante famoso, principalmente na questão de filmes, né? O que é alguma coisa que seja mercenário? É um tipo de soldado, geralmente estrangeiro, que serve em um exército em troca de dinheiro, então, ou seja, está trabalhando a troco de dinheiro, tá? Que eram lideradas pelos condottieri, ou seja, pelos comandantes, dos quais muitas vezes exerciam o controle político sobre a cidade. Então, ou seja, eles vendiam a sua troca, né, a sua força de trabalho a troco de dinheiro e muitas vezes obtinham aí, então, o controle dessas cidades. Entre as famílias mais ricas, como a dos Sforza e dos Médicis, havia também outro tipo de disputa que se manifestava por meio da ostentação da riqueza e do poder. Uma das maneiras que eles utilizavam para ostentar nessa época, né, chamava-se mecenas, né, ou seja, um benfeitor das artes e da cultura, apoiando artistas que expressassem valores novos em suas obras. Então, ou seja, os mecenas, né, o mecenato, foi simplesmente aí um movimento em que nós vamos ter pessoas ricas, né, famílias ricas, pagando para que os pintores fizessem aí grandiosas obras de arte, né, a respeito de suas famílias. Então, ou seja, né, quem que eram essas famílias? Eles possuíam muito dinheiro e pagavam para pintores como Michelangelo, por exemplo, produzir obras de artes referentes à sua família, e era uma forma de estar subindo, né, socialmente.
Esse universo conflituoso e turbulento em que os valores individualistas começavam a superar os valores teológicos tradicionais, criou um ambiente propício para que a Itália fosse, né, a pioneira de um processo de renovação intelectual e cultural que ficou então conhecido como Renascimento, certo? Esse será então aí o tema da nossa próxima aula, né? Nosso próximo vídeo eu explico para vocês aí melhor o que significa renascimento, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula.